Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o reverendo Euler Clayton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, em Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar contigo a palavra de Deus, que nós cremos ser a única forma de conhecermos de fato a Deus, de entendermos um pouco de Deus, e a palavra que nos consola, que nos conforta, que nos ensina e dá esperança. E hoje, quinto domingo da Quaresma, nós estamos aí prontos para iniciar essa live, falar sobre o Senhor, um dia tão especial para nós que é o domingo, apesar de não estarmos reunidos no templo, que seria para nós maravilhoso, mas nós entendemos a situação, entendemos que há toda uma questão que envolve o isolamento, então nós estamos transmitindo a palavra ao vivo, para que você mesmo na sua casa, para que você mesmo no seu lar, possa receber o alimento espiritual tão necessário para as nossas vidas. Nós vamos começar a palavra desta noite, lendo um texto da carta de Paulo aos Romanos, que começa no capítulo 8, dos versículos 8 a 11, que diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A palavra do apóstolo Paulo nos chama à reflexão para a nossa vida com Deus. Como nós temos vivido o nosso relacionamento, se de fato recebemos Cristo em nós, se Cristo habita em nós, a nossa vida deve ser diferente. A nossa vida não pode ser como tínhamos antes, quando não ligávamos para as coisas que fazíamos. Não, agora, a partir de Cristo, a partir da conversão, a partir de um encontro real com Jesus, eu e você sabemos quando erramos e quando pecamos. E nós precisamos confessar os nossos pecados e clamar ao Senhor por perdão. Então eu lhe convido, neste momento, a silenciosamente fazer uma oração de confissão ao Senhor. Lembrando que estamos no tempo da Quaresma, onde é um tempo de reflexão, é um tempo de conversão do coração, é um tempo de mudança para um relacionamento mais profundo com Deus. Então eu lhe convido a tirar alguns instantes agora, orando a Deus, confessando os seus pecados e pedindo perdão. Faça isso juntamente comigo. A sentença da graça é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e toda a injustiça. Essa é a certeza que temos, que servimos a um Deus que nos ama, que quando nós somos capazes de confessar a Ele os nossos pecados, estamos de fato arrependidos, somos sinceros nessa confissão, Deus nos perdoa e desse pecado nunca mais se lembrará. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos dá. Senhor, louvado e bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos, ó Pai, as falhas que temos cometido e os erros que cometemos ao ir contra a Tua vontade, contra a Tua palavra.
Te agradecemos porque, apesar de sermos falhos e limitados, cheios de fragilidades, o Senhor ouve a nossa triste confissão e nos perdoa. Então nós choramos, Senhor Deus, lhe agradecendo pelo perdão que o Senhor nos concede, por graça, por misericórdia e amor. Esta oração te fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus nós temos essa certeza de que quando somos sinceros naquilo que confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa e deixa para trás aquilo que nós fizemos. E nós podemos viver uma vida nova, uma vida diferente. Reiniciamos uma nova etapa, vivendo segundo a vontade do Senhor, expressa na sua palavra, na Bíblia. E por falar na palavra de Deus, o texto desta noite encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 11, dos versículos 11 a 45. Sim, uma leitura bem longa, mas é uma leitura que vale a pena. João, capítulo 11, dos versículos 11 a 45. Preste atenção que eu estarei fazendo essa leitura neste momento. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Palavra de nosso Senhor. Vamos fechar os olhos mais uma vez e falar com Deus, pedir que Ele nos ilumine e fale conosco através da sua própria palavra. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Portanto, lhe rogamos, fala conosco, pois nós precisamos Te ouvir. O nosso coração arde por saber que o Senhor irá falar conosco através da Sua palavra. Transforma a nossa vida com a ação do Espírito Santo e a ação da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesses dias que estamos vivendo, muito se tem pensado sobre o valor de uma vida. Qual seria o valor de uma vida? Precisamente, não é possível precificar a vida de alguém. Não é possível quantificar financeiramente quanto vale uma pessoa, quanto vale uma vida, seja ela de quem for. E nós temos pensado nisso, isso tem os desdobramentos de pensarmos no valor da vida, tem nos feito tomar muitos cuidados. Hoje nós andamos com álcool gel para cima e para baixo, alguns usam máscara, outros sequer saem de casa, e todas as precauções para resguardar a vida têm sido tomadas. E estão corretas. Deve ser assim. E isso nos leva a pensar no valor que a vida tem. Às vezes nós nos perdemos nesse mundo violento, nesse mundo que gera sofrimento, nesse mundo que gera dor, onde parece que a vida não vale nada, quando pessoas morrem por causa de celulares, por causa de alguns trocados na carteira, por causa de um automóvel, parece que a vida perde valor, parece que ela vai decaindo de sua forma mais esplendorosa de viver para uma vida de sarjeta, onde ela não passa a valer praticamente nada. Não é isso que a Bíblia nos ensina, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a vida não tem preço, que a vida vale demais e que ela vale tanto que Jesus veio ao mundo para morrer em meu lugar e em seu lugar, para nos dar vida e vida abundante, a que nós chamamos de vida eterna. Ou seja, aquela vida que extrapola essa nossa existência mundana nesse planeta e vai tocar a eternidade, vai passar deste mundo para o próximo. Somos cristãos, pensamos assim. A vida não se encerra neste lugar. Aqui para nós, como diz o apóstolo Pedro, nós somos apenas peregrinos e estrangeiros nesta terra. Aqui é uma passagem. Mas nessa passagem a vida tem valor. A vida é para ser vivida e bem vivida. A vida é para significar algo de fato divino em nós. Porque é Deus quem dá, é Deus quem mantém e é Deus quem toma também. Então nós temos que ver a vida como algo maravilhoso, como algo extraordinário, como algo realmente de Deus, uma dádiva de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, nós vimos uma história muito conhecida, uma narrativa muito conhecida de todos nós, que é quando Lázaro morre. Se você começar a ler no início do capítulo, você vai ver que Jesus é comunicado de que seu amigo estava doente. E a esperança de suas irmãs, das irmãs de Lázaro, era que Jesus imediatamente fosse até Betânia. Mas, curiosamente, Jesus não faz isso. Curiosamente, Jesus vai a outro lugar antes. E parece que deliberadamente ele espera Lázaro morrer. E os discípulos ficam tanto quanto intrigados. Os judeus o queriam pegar.
Os judeus já estavam exalando ameaças, já estavam tramando contra Jesus, e Jesus ainda retorna à Judéia, depois de ter feito aquele milagre de fazer o cego enxergar, no qual nós pregamos no domingo passado, e os judeus já estavam pensando numa forma de parar Jesus, de parar seu ministério. Mas Jesus, a despeito dos judeus, não liga, faz o que tem que fazer e vai a Betânia. Chegando a Betânia, ele não consegue nem entrar na aldeia, pois Marta vai ao seu encontro, e lá ele fica, e lá ele recebe as notícias, e encontra com elas, conversa, vê a situação, manda chamar Maria. Interessante, Maria estava tão desalentada, tão desanimada, que ela não foi ao encontro de Jesus quando ficou sabendo que Jesus estava chegando. Ela fica em casa, fica chorando com seus amigos, mas Jesus manda chamá-la e ela vai. E de repente as coisas começam a tomar um novo rumo. Jesus está no lugar, a família está chorando, Jesus chora, o texto é bem claro, lá no versículo 35, Jesus chorou, Jesus se compadece, o coração de Jesus enche-se de misericórdia e compaixão, e ele toma uma decisão extraordinária: ressuscitar Lázaro. E o texto nos mostra que Jesus pede para ser levado até o túmulo, onde havia uma pedra enorme, e pede: tirem a pedra. Ouve o conselho: Senhor, já é de 4 dias, já fede, está em decomposição, não abre não. Jesus faz uma oração ao Pai, e João gosta de marcar isso para... João tem uma questão simbólica demais, e um desses sinais que ele marca de que Jesus é de fato Deus, é o Filho de Deus, portanto também é Deus, são essas coisas que Jesus faz que ser humano algum pode fazer. Semana passada nós vimos Jesus curar um cego, coisa que até hoje não é possível. Hoje nós vemos Jesus ressuscitar um morto há 4 dias. E Jesus grita bem alto: Lázaro, venha para fora. E o texto termina a narrativa dizendo que Lázaro saiu com todos os panos que eram envolvidos do costume judaico de sepultamento, e ele sai, e aqueles que estavam lá, que não tinham interesse em ver Jesus, creram nele. Essa narrativa é uma narrativa extraordinária. Essa narrativa é uma narrativa que nos faz pensar na vida, em como ela é valorosa. E eu gostaria de pensar com vocês, durante um pouco tempo, sobre o seguinte tema: Jesus gera vida. Sim, Jesus gera vida. Ao contrário do mundo que nós vivemos, que gera morte, que gera dor, que gera sofrimento, que gera muitas coisas ruins, ao contrário desse mundo que jaz no maligno, como já disse o evangelista, Jesus gera vida, gera o bem, gera tudo o que é bom. E nós podemos confiar nesse Jesus, podemos crer nele piamente. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês: primeiro, nós não somos senhores do tempo. Sim, talvez você tenha dificuldade de compreender isso, mas nós não somos senhores do tempo. Nós vemos isso quando, do anúncio de que Lázaro está doente, as suas irmãs queriam que Jesus se apressasse, e elas falam algumas vezes no texto que se Jesus estivesse lá enquanto ele estava vivo, ele não teria morrido. Ou seja, de alguma forma, talvez mesmo inconscientemente, elas tentaram manipular o tempo de Jesus. E isso não é possível, nem para elas, nem para mim, nem para você. E nós vivemos nesse momento onde nós queremos que as coisas mudem rapidamente, nós queremos manipular o tempo de alguma forma, mas nós não temos poder sobre isso.
Isso é prerrogativa de Deus. Isso é prerrogativa de Jesus. Ele sabe quando age. Ele sabe quando é a hora certa de chegar. Você e eu temos as nossas questões, e as nossas questões normalmente exigem emergência, exigem rapidez. E esse tempo tecnológico que nós vivemos hoje nos diz isso. Nos diz que nós temos que produzir com pressa, sermos rápidos, sermos ágeis. Então nós aprendemos a exigir isso das outras pessoas e chegamos ao disparate de fazer isso com relação às ações de Deus. Sim, às vezes nós caímos na tentação de querer manipular o tempo de Deus. E como visto no texto, isto é impossível. Jesus sabe a hora que vai agir, Jesus tem as suas razões, Jesus sabe o momento certo de chegar. Ele nunca chega atrasado, ele também não se adianta, ele chega no momento exato. E é preciso nós entendermos isso. Talvez em meio toda a esse medo espalhado, este pânico, essa calamidade terrível que temos vivido nos últimos dias, talvez fique um gosto amargo na boca orarmos ao Senhor e ligarmos a TV, abrirmos os jornais e vermos notícias estarrecedoras muitas vezes. Talvez isso gere em nós um sentimento de que parece que Deus não vai agir, que a situação não vai mudar e que só tende a piorar. Confie em Deus, confie em Jesus. Jesus sabe o tempo certo de agir. Você não pode manipulá-lo. Não é possível manipular Deus. Não é possível manipular Deus com dinheiro, com algo que você tem, algum tipo de bem, ou quem sabe, alguma potencialidade sua, algum dom, alguma capacidade que você tem. Quem tenta manipular Deus com esse tipo de coisa é porque de fato ainda não conheceu Deus. Deus não pode ser manipulado, não adianta você trazer dinheiro para o pastor, porque o pastor vai fazer isso ou aquilo. Não, o pastor não faz nada assim. O pastor não faz nada desse tipo, porque eu também não posso manipular Deus. Eu também sou dependente do tempo dele. Eu dependo única e exclusivamente do momento em que ele decide agir. Mas eu creio que em algum momento ele agirá. Isso nos leva ao segundo ponto. Às vezes, quando nós não enxergamos a ação de Deus, quando nós não percebemos o movimento de Deus em nosso favor, a inércia nos pega. A inércia nos causa desânimo. O ficar parado, o não fazer, o não ver a ação, nos faz ficarmos estagnados, inertes, no mesmo lugar. Foi o que aconteceu com Maria. Maria recebera a notícia de que seu irmão morrera e estava tão desalentada, tão desiludida, que mesmo sabendo que Jesus havia chegado, que Jesus estava chegando à aldeia de Betânia, ela não tem ânimo para se levantar e ir a seu encontro. Ela simplesmente fica parada aonde está, na sua casa. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós pedimos, oramos, clamamos, fazemos uma série de coisas e parece que Jesus não está nos ouvindo. Isso vai nos incomodando de tal forma ao ponto de chegarmos ao desalento de falar, bom, não adianta mais orar, Jesus não quer me ouvir, Deus não está ligando para o que eu falo, não quer me responder, talvez sejam os meus pecados, talvez seja alguma coisa que eu fiz e não me lembro. Às vezes nós chegamos nesse ponto, mas isso não é verdade. Jesus está sempre disposto a nos atender, mesmo quando nós somos acometidos pela inércia, mesmo quando nós paramos, não conseguimos mais andar, travamos, quando parece que dá aquele
pane geral, branco, que a gente não consegue fazer algo que deveria fazer. Ainda assim, Jesus quer lhe ouvir e está disposto a ouvir a sua petição. Tanto que ele não ignora Maria, que ficou em casa. O que ele faz? Manda chamá-la. Ele poderia ter pensado, como muitas pessoas pensam: se não quer saber de mim, também não quero saber dela. Se não deu importância para a minha chegada, ela que se vire por lá sozinha. Graças a Deus, Jesus não é como eu e como você, que seríamos capazes de fazer algo desse tipo. Jesus não. Jesus quer encontrá-la, manda chamá-la, para que ela vá até ele, para que ele ouça da boca dela as dores que ela estava sentindo, o sofrimento dela, para assim ele poder consolá-la. E é assim que Jesus faz comigo e contigo. Em momentos de dificuldade, em momentos de desalento, Jesus continua disposto a nos ouvir e tem nos chamado pelo nosso nome, para que a gente vá até ele e conte a ele tudo aquilo que temos sentido. Toda a dificuldade, toda a dor, todo o sofrimento, porque Jesus valoriza a sua vida. Jesus valoriza a sua pessoa, mais do que todas as pessoas te valorizam. Jesus te valoriza muito mais. Te valorizou tanto que despiu-se de sua glória, encarnou-se como ser humano como eu e você, e foi morrer no Calvário em nosso lugar. Não há ninguém que te valorize mais do que Jesus. Não há ninguém que te ame mais do que Jesus. Então, nesses momentos em que você está parado, onde você está desalentado, está inerte, não consegue orar, não consegue pedir, não consegue clamar, não consegue enxergar a boa mão de Deus agindo em seu favor, dê um passo, porque Jesus já deu o primeiro em direção a você. Vá ao encontro dele, vá encontrar-se com ele em suas orações, na leitura da palavra. Ele está pronto para te ouvir, está pronto para ouvir tudo o que você tem a dizer. Você não precisa fazer como você faz com as pessoas, é seletivo no que fala, e não estou dizendo que você está errado, não. Todos nós fazemos isso. Com Jesus você não precisa. Você pode entrar no seu quarto, ajoelhar-se na beira de sua cama e contar tudo aquilo que você deseja e precisa falar. Você pode fazer isso enquanto toma banho, você pode fazer isso enquanto está, quem sabe, cozinhando ou fazendo outra atividade qualquer. Bom mesmo que você retire um tempo para fazê-lo. Busque a Jesus. Não deixe a inércia lhe prender, lhe amarrar. Vá até Cristo, pois Ele tem a solução para todos os nossos problemas. O problema da vez é o Covid-19. Mas quantos problemas nós já tivemos antes dele? Quantas dificuldades você já não passou antes de chegar a essa? E você está aqui até agora, porque você é mais do que vencedor por Jesus Cristo. O que nos leva ao terceiro ponto: o milagre da vida. 5. Em meio a toda aquela dor, em meio a todo aquele sofrimento do próprio Cristo, o texto é bem claro, diz que Jesus chorou. E em meio a tudo isso, Jesus faz algo extraordinário. Algo extraordinário. Ressuscita Lázaro. Manda tirar a pedra e diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro não tem outra opção. Recebeu vida dentro dele, retornou o fôlego, retornou a vida, o coração voltou a pulsar, o sangue começou a rodar e a irrigar os órgãos. Teve força nas suas pernas para levantar e sair. Não havia outra opção a não ser viver. Jesus é vida eterna, Jesus é vida e vida abundante em todos nós.
Jesus é o milagre da vida se renovando em nós a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, porque viver é um milagre de Deus. Viver é um milagre. Todos nós lutamos para viver. Todos nós queremos permanecer nesta terra, neste mundo, o máximo possível. Ninguém quer ir mais cedo, como se isso fosse possível. Ninguém quer. Nós queremos sim nos manter vivos enquanto Deus permitir. E às vezes nós estamos tão desanimados diante de toda essa situação que parece que algumas coisas em nós vão morrendo. Morre a esperança, morre a vontade de viver, morre a vontade de ter contato com as pessoas, morre o nosso emocional, morre a nossa capacidade de diálogo e de relação interpessoal. Nós passamos por uma série de dificuldades ultimamente. Ficar em casa isolado é algo realmente difícil, estressante, não é nada fácil. E se nós não tivermos o alimento de Deus, se nós não nos apoiarmos no Senhor, tudo isso vai passar e outras doenças chegarão, porque nós não estamos preparados para nos isolarmos. Por si, o ser humano é um ser relacional. Ele precisa se relacionar, tanto que ele inventa 1001 maneiras de se comunicar. Nós hoje estamos nos comunicando através da internet, de uma rede social chamada Facebook. O ser humano precisa conversar, precisa se entender com o outro. E às vezes, nesse momento, parece que essas coisas vão morrendo em nós. Nós vamos nos desacostumando de ver pessoas, de lidar com pessoas, de apertar mãos, de receber abraços, de perguntar como vai o dia, de saber como a pessoa está. E muitos sentimentos parece que morrem dentro de nós. Morre a esperança, como já disse. Morre uma série de coisas, a confiança e às vezes periga até morrer a fé. E se você tem se sentido assim, se você tem sentido sentimentos morrerem dentro de você, Jesus é o milagre da vida para esse sentimento. Se você tem sentido qualquer coisa morrendo dentro de você, devido a toda essa situação que estamos vivendo, Jesus é o milagre da vida para que essa situação mude e que haja ressurreição na sua vida, ressurreição de fé, ressurreição de esperança, ressurreição de desejo de viver. Jesus é vida e vida abundante, eu já lhe disse isso e a palavra nos ensina isso. E ela é abundante porque ela transborda, ela é abundante porque ela não se apega apenas a um quesito da vida, ela se espalha para todos os níveis da vivência humana, sejam as relações, seja a família, seja o trabalho, seja qualquer coisa que você pense que está morrendo, Jesus pode fazer ressurgir, ressuscitar. Você só precisa confiar. O final do texto diz que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ou seja, não estavam lá por Jesus, mas viram que Jesus pode fazer e passaram a crer no Filho de Deus. Você só precisa disso. Você só precisa crer no Filho de Deus para que haja vida em você, para que haja vida abundante, vida que transborde por todas as suas áreas, por todos os níveis da sua existência. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Desejo do meu coração é que você entenda que Jesus gera vida, que Jesus, ao estar com você, ao entrar em seu coração através da ação do Espírito Santo, você receberá vida, vida abundante, vida que vai transbordar a ponto das pessoas olharem para você e te verem uma pessoa
diferente. Pois Jesus faz isso. Acredite no Senhor. Confie em Jesus em todo o tempo. Acredite que Ele está contigo e não lhe deixa, pois a palavra mesmo nos diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus não nos larga, Jesus não nos abandona. Se você quer vida, Jesus é quem você deve buscar. Não somente neste momento, não somente para este momento, mas para resolver o problema da sua eternidade. Pois Jesus garante vida eterna aos que recebem vida abundante dele. Então a sua vida não será mais apenas restrita a essa existência aqui onde nós nos preocupamos com vírus, onde nós nos preocupamos com o emprego, onde nós nos preocupamos com os filhos, mas a sua vida terá início uma caminhada rumo à eternidade. Que Deus vos abençoe, que aplique em seu coração a sua palavra e que ela venha frutificar em você, para que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. E mesmo que você esteja em isolamento, que ela lhe apoie nesse isolamento, que ela lhe ajude a passar por essa situação, crendo que Cristo pode todas as coisas. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus gera vida. Gostaria de agora caminhar para o encerramento, agradecer a presença de todos vocês aí que estão nos assistindo, as pessoas que estão digitando aí. Vou te ser bem sincero, meu óculos não é capaz de ler o que você está escrevendo aí, mas eu estou feliz que você está digitando alguma coisa, e que Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana feliz, que você possa se desprender um pouco das coisas do mundo, não se alienar do mundo, mas simplesmente para ter tempo para buscar vida e vida eterna em Jesus. Vou fazer uma oração, após a oração estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, louvado e engrandecido seja o seu nome. Te agradecemos, Deus, porque mais uma vez a sua palavra falou conosco, e o nosso coração transborda de alegria em saber que o nosso Cristo, o nosso Salvador, gera vida e vida abundante. Assim como fez com Lázaro, que estava morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós recebemos a vida abundante em Jesus Cristo e hoje temos a certeza da vida eterna. Abençoe os teus filhos, ó Pai, que estão acompanhando esta live, que todos recebam do Senhor aquilo que precisam. Se ainda algum deles não lhe aceitou, ainda não entendeu a proposta de salvação de Jesus Cristo, que esse seja um momento propício para isso. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, com saúde, com tranquilidade, com paz e tranquilidade para passar por este momento, com sustento para passar por este momento, com tudo aquilo que nós necessitamos, num momento tão incomum como esse. Derrama das tuas bênçãos sobre todos estes que estão assistindo e as suas famílias também. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Ok? Estou me despedindo de vocês, que Deus vos abençoe e dê uma semana feliz e abençoada, e terça-feira, às 19 horas, nós faremos uma nova live com mais um pouco da porção da Palavra de Deus. Deus te abençoe e te em paz.